Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Manhã de domingo, manhã de bênção, manhã de nós cultuarmos ao nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 5. Vamos fazer a leitura parcial do Salmo de número 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, ó Rei meu e Deus meu, pois a ti eu orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, e nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá ao homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Amém? E nós faremos isso nessa manhã. Clamaremos ao nosso Deus, buscaremos a sua face, faremos confissão a Ele, pediremos a Ele o perdão e a misericórdia, e certamente o nosso Deus, que é puro amor, vai te visitar em nome de Jesus. Amém? Aonde você estiver, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e ore a Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós fazemos confissão dos nossos erros e pecados e falhas. Nós te clamamos, meu Deus, pelo sangue precioso que Jesus derramou naquela cruz, e nós te pedimos: nos limpa, nos purifica, nos santifica e nos cura. Recebe o nosso louvor nessa manhã, recebe esse culto diante de ti, Senhor, que seja agradável perante o Senhor o erguer das nossas mãos, e que nós possamos adentrar aos átrios da tua casa. Fale ao teu Israel nessa manhã, Senhor, e desde agora nós te rendemos toda a honra e toda a glória, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar e bendizer ao nosso Deus nessa manhã. Aleluia. Deus Santo, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração a ti, Senhor. Aleluia. Vamos louvar. Existe um rio, Senhor,
o teu nome, ó Pai. Em
Aleluia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém? Esse é o nosso Deus. Nós bendizemos, glorificamos ao Deus, Senhor dos exércitos. Queridos, antes de nós adentrarmos a palavra dessa manhã, eu quero incentivar a você e continuar te encorajando a ser um mantenedor dessa obra. Amém? Ainda que nós estejamos passando por tempos difíceis, tempos em que nós, infelizmente, não estamos podendo nos reunir de uma forma presencial aqui no templo, mas em breve, em nome de Jesus, isso vai acabar. Mas a obra do Senhor, ela tem que ter uma continuidade, e para isso, evidentemente, ela precisa dos recursos financeiros que nós recebemos das mãos do Senhor e, de uma forma, podemos abençoar a casa de Deus. Amém? Eu quero que você anote, por favor, os dados bancários da igreja, para que você possa continuar ali lançando os seus dízimos, as suas ofertas, aquilo que o Senhor tocar no seu coração, para que essa obra possa continuar. Amém? O banco é Banco Bradesco, a agência 1416, dígito 8, e a conta corrente 15253, dígito meia dúzia. Banco Bradesco, agência 1416, dígito 8, e a conta corrente é 15253, dígito meia dúzia. Vamos orar pelo seu dízimo, pela sua oferta, e vamos consagrar diante de Deus. Apresente aí nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, aquilo, meu Deus, que das Tuas mãos veio para nós, para que nós possamos suprir as necessidades da nossa família, para que nós tenhamos sempre o pão sobre a nossa mesa. Nós consagramos a Ti, Senhor, o nosso dízimo, consagramos a Ti a nossa oferta nesse momento. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, e receba. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, debaixo da autoridade da Igreja de Jesus Cristo sobre a terra, eu abençoo o seu dízimo, eu abençoo a sua oferta e eu abençoo a sua vida financeira, e declaro em nome de Jesus que os teus celeiros sejam transbordantes de toda sorte de alimento, que nunca falte o pão sobre a sua mesa, que nunca falte o melhor de Deus para você e para a sua casa. Recebe a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos, essa semana eu estive meditando perante o Senhor em oração, a respeito de tudo isso que tem acontecido no mundo, a respeito de todas essas coisas que estão acontecendo e que têm acometido tantas e tantas famílias, inclusive pessoas queridas daqui da igreja, pessoas conhecidas nossas, de perto, de longe. E eu estive em oração e meditando com relação a isso, e Deus falou comigo através da leitura do livro de Neemias, né? Eu quero compartilhar com você o texto que está em Neemias, no capítulo 1. A princípio nós vamos ler dos versículos de 1 até o 11, não é? Abra comigo então, por favor, a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando
perante o Deus dos céus. E eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos e nem os estatutos e nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que tu resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então eu era copeiro do rei. Amém? Curve a sua cabeça por alguns instantes. Vamos pedir a direção do Senhor. Espírito Santo, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos pela leitura da tua palavra. Fale ao nosso coração nessa manhã. Traz o entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Use a minha vida pela tua misericórdia, Senhor, e use a tua palavra e fale com a igreja nessa manhã. Desde agora nós te agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós acabamos de ler uma passagem que fala de um tempo onde Israel tinha sido assolada. Israel tinha sido invadida pelo exército do rei Nabucodonosor, né? E toda a sua população, ou a maior parte da sua população, foi levada cativa para a Babilônia. Neemias era um dos jovens que tinha sido transportado para a Babilônia em regime de escravidão. E Neemias, nesse momento, quando recebe a visita de um dos seus irmãos que veio de Jerusalém até Suzã, Neemias questionou: olha, como é que está a terra dos nossos pais? Como é que está Jerusalém? E naquele instante, Neemias foi notificado de que Jerusalém estava destruída. Queridos, glória a Deus que poucos de nós, ou nenhum de nós que vive hoje, que estamos, não é, caminhando juntos, presenciou momentos de guerra. Mas pelo que nós lemos nos livros de história e pelo que nós buscamos, né, de conhecimento, um tempo de guerra é algo terrível que pode se abater sobre uma nação. Ali, pessoas de idade são desrespeitadas, desmerecidas, agredidas, mulheres são violadas, pessoas, jovens são traspassados à espada. Enfim, a guerra é algo absolutamente aterrorizante, é algo terrível que pode acontecer em uma nação. E Neemias viveu esse terror, Israel viveu esse terror quando foi invadida pelo exército do rei Nabucodonosor e quando teve os seus jovens levados cativos para Suzã, levados cativos para a Babilônia.
Quando uma tragédia acontece na vida de algumas pessoas, é necessário que nós tenhamos entendimento e fortalecimento espiritual para encarar aquela tragédia. O mundo de hoje está vivendo a tragédia dessa pandemia. Milhares e milhares de vidas ao redor do mundo foram ceifadas, não é? E isso, até um tempo atrás, estava, não é, acontecendo em regiões, em locais e em países que muitas das vezes, né, não nos dizia respeito. Nós não tínhamos conhecimento de pessoas que estavam vivendo aquela tragédia. Nós não tínhamos conhecimento de alguém, né, alguma pessoa conhecida nossa que estivesse passando por um problema naquela pandemia. Isso até um tempo atrás. E ela foi se achegando, e o mundo foi sendo invadido, o mundo foi sendo, não é, alcançado pela proliferação desse vírus, até que essa condição, essa tragédia chegou até mesmo à nossa vizinhança. E hoje não é difícil, se nós procurarmos saber, não é difícil nós encontrarmos alguém de muito perto que já foi acometido por essa tragédia. Alguém que tenha perdido um parente, alguém que tenha perdido um amigo, alguém que tenha perdido talvez o pai, a mãe, o avô, a avó, alguém que tenha perdido uma pessoa importante do seu convívio no meio dessa tragédia. Mas como nós devemos reagir no meio de uma tragédia como essa que o mundo está atravessando e que está acometendo de uma forma séria, de uma forma grave o nosso país, o nosso Brasil? Como que Neemias, não é, pode para nós servir de exemplo, não é, em termos de reação diante de uma tragédia, né? Quando uma tragédia normalmente acontece na vida de uma pessoa, ela tem algumas maneiras de reagir àquilo. E é justamente sobre isso que nós vamos meditar hoje. Algumas pessoas, por conta de uma perda, elas tendem, do ponto de vista natural, a se tornar uma pessoa amarga, a se tornar uma pessoa problemática. Muitas das vezes, de uma forma impensada, abre os seus lábios e culpa a Deus, culpa alguma circunstância, culpa alguma situação, culpa algum país, não é? Dizendo, olha que tal situação surgiu em tal país, como se nós fôssemos detentores da verdade. Nós não sabemos o que realmente aconteceu, não é? Mas a pessoa começa a levantar questionamentos, a pessoa começa a buscar uma resposta, e infelizmente, não encontrando uma resposta, às vezes, do ponto de vista natural, essa pessoa passa a se isolar, não é? Não se esforça para que haja uma reação positiva e às vezes cai em depressão. Hoje nós vamos buscar do Espírito Santo um conhecimento e um direcionamento para que o Senhor nos mostre, diante dessa tragédia que tem assolado o mundo, qual seria a melhor reação da nossa parte enquanto cristãos, enquanto pessoas que confiam no Senhor, enquanto pessoas que têm as suas vidas entregues nas mãos daquele que pode nos guardar, daquele que pode nos defender, daquele que pode nos orientar no meio de uma tragédia como essa que tem assolado o mundo. A tragédia de Neemias foi que a sua terra natal tinha sido devastada. O muro de Jerusalém estava destruído. Ele pessoalmente estava longe da sua casa. A notícia que ele recebeu o golpeou. A notícia que ele recebeu realmente o deixou transtornado. Guerra, invasão, destruição da cidade de Jerusalém, destruição dos seus muros. Nós
podemos mais ou menos imaginar que Neemias cresceu naquela região aonde naquele momento estava absolutamente destruído e assolado, né? Certamente Neemias experimentou a perda de parentes, certamente Neemias experimentou a perda de amigos, pessoas conhecidas, pessoas idosas, pessoas mais jovens, talvez parentes, tios, tias, primos, pessoas que estavam perto e que de uma hora para outra se foram. Se foram por conta daquela invasão que a sua nação tinha sofrido, se foram porque caíram diante de um exército invasor, o exército de Nabucodonosor. Mas Neemias nos mostra nesse texto que nós vamos meditar que nós devemos reagir de forma positiva e de forma construtiva a uma tragédia. O modo como Neemias reagiu fez toda a diferença na vida dele e também na vida das pessoas que estavam ao redor. E o modo com o qual nós podemos ou devemos reagir diante da tragédia que tem assolado o mundo pode fazer toda a diferença, não só para nós, como também para a nossa família e para a nossa casa. Amém? A exemplo de Neemias, ao reagirmos à tragédia, nós devemos passar por alguns ciclos, digamos assim. Logo que Neemias recebeu a notícia, ele tomou tempo para chorar e para lamentar. E isso nós devemos fazer. Tomar um tempo para que você possa chorar, para que você possa lamentar, assim como está no verso 4 do texto que nós lemos. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, eu assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, no momento de uma perda, no momento de uma perda de um familiar, no momento de uma perda de um querido, de um amigo, nós devemos tomar um tempo também para chorar e para lamentar, porque na verdade, apesar de alguns dizerem que não, mas não há nenhum problema em chorar. Chorar sem culpar a ninguém, chorar sem culpar nada, nenhuma circunstância, apenas chorar e lamentar diante do Senhor. Foi o que Neemias fez. E chorar, como eu disse, não há nenhum tipo de problema nisso, porque nós não devemos negar os nossos verdadeiros sentimentos, os sentimentos de tristeza que invadem o nosso coração diante de uma perda. Isso é natural, isso é inerente ao ser humano. O próprio Senhor Jesus passou por uma circunstância semelhante a essa. Se você ler lá na sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 11, Jesus estava indo em direção a Betânia e foi visitar uma família que ele amava demais, pois ele havia ficado sabendo que um amigo seu muito querido estava enfermo, e ele foi visitá-lo. Só que quando ele chegou naquele lugar, já havia 4 dias que o seu amigo tinha falecido. A irmã do seu amigo querido falou: mestre, já fazem 4 dias que ele faleceu. E se você ler ali no versículo 35, talvez seja ali o menor versículo da Bíblia. João capítulo 11, versículo 35 diz assim: Jesus chorou. Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que nunca perdeu uma batalha, Jesus chorou. Naquele momento, Jesus estava demonstrando, não é, toda a situação humana que ele vivia. Naquele momento ele era um ser humano e estava demonstrando os seus sentimentos, assim como eu tenho, assim como você tem. Portanto,
Quando você recebe uma notícia de uma tragédia, de algo que se acometeu na sua casa, na sua família, na sua redondeza, chorar é algo inerente ao ser humano. Chorar é algo natural, apesar de muitos dizerem que nós não devemos chorar, principalmente alguns homens aí mais antigos. Olha, menino não chora, não deve chorar. Mas faz parte da humanidade, faz parte do nosso sentimento, faz parte de nós mesmos. Então, assim como Neemias, nós devemos tomar um tempo sim para chorar e para lamentar. Não é sinal de força negar a nossa tristeza. Quando eu perco um parente, uma pessoa, e irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já passei por essa experiência. Eu já passei por experiência de perder alguém importante na minha vida. Muitos de nós já perderam, não só nessa tragédia que está assolando ao mundo, mas de uma forma natural, de uma outra forma. Sabe por quê? Infelizmente a morte, ela faz parte da vida. Há um momento em que todos nós vamos nos deparar com isso. Há um momento em que nós vamos nos deparar com a perda de alguém que é importante para nós. E nesse momento é necessário que nós saibamos que não é um sinal de força negar a nossa tristeza. Não é um sinal de que você é uma pessoa muito forte que não se deixa abalar. Porque caso você não coloque a sua angústia para fora num momento de choro, aquilo pode acabar te fazendo mal. Portanto, Jesus chorou. Jesus chorou para demonstrar para nós que diante de uma situação como aquela, diante de uma situação como Neemias estava passando, diante de uma situação em que o mundo está passando, os nossos sentimentos afloram a nossa pele, e é natural que nós venhamos momentaneamente, não é, ser tocados por esse sentimento. Portanto, meu irmão, não segure, chore diante de Deus. Coloque o seu sentimento para fora, sem acusações, mas se derrame perante o Senhor, porque Ele tem cura para você em nome de Jesus. Amém? Uma pessoa mental, emocional e fisicamente saudável, ela tira um tempo para chorar quando isso é necessário. Portanto, é necessário nesse momento que você realmente se derrame diante de Deus, que você realmente venha diante do Senhor e demonstre a Ele a sua fragilidade e a sua total necessidade de que Ele venha em teu auxílio, a total dependência que você tem do Senhor, a total necessidade de que você tenha de amparo da parte de Deus. E quando você faz isso, queridos, certamente o Senhor te ampara, certamente o Senhor te alcança, certamente o Espírito Santo vem te envolver, vem te acalmar e vem te mostrar que nem tudo está perdido. Amém? A segunda coisa que Neemias fez e que nós devemos tomar como conhecimento para nós é que nós devemos tomar tempo para meditar, chorar e depois meditar. Meditar naquilo que aconteceu, meditar naquilo que tem acontecido pelo mundo afora, sabendo que a meditação envolve alguns passos, algumas coisas. E primeira coisa que Neemias fez foi fazer confissão. Confissão no caso de Neemias, do pecado de Israel, confissão do seu próprio pecado. Nós devemos todos os dias fazer confissão diante do Senhor, confessar as nossas falhas, confessar o sentimento ruim que às vezes sobe ao nosso coração, confessar diante de uma fraqueza, aquele sentimento que às vezes aconteceu dentro de você, aquele sentimento de acusação. Por que aconteceu isso? O culpado foi o hospital fulano de tal que não deu o socorro devido, e você procura, não é, justificativas para uma coisa que é injustificável. Você procura uma saída, você procura uma explicação, você procura
achar alguma situação que venha trazer um alento ao seu coração, só que na acusação não existe alento. No momento em que nós estivermos demonstrando algum tipo de sentimento ruim, nós não vamos ser curados. No momento em que nós estivermos demonstrando, não é? Rancor, raiva, sentimentos que realmente não trazem nada, a não ser mais peso, a não ser maior tristeza. Portanto, a meditação, no caso de Neemias e no nosso caso também, ela deve envolver a confissão. Confesse a Deus as suas fragilidades, confesse a Deus as suas fraquezas, confesse a Deus, muitas das vezes, aquela situação que você não se conforma. Confesse a Deus a necessidade de ajuda. Em segundo lugar, a meditação de Neemias envolveu petição. Ele pediu forças a Deus, e nós também devemos, diante de uma situação de tragédia, nós devemos pedir a Deus, buscar do Senhor forças, porque se nós contarmos com a nossa força pessoal, certamente nós vamos sucumbir. Mas em Deus existe força, em Deus existe amparo, em Deus existe recurso suficiente para que você possa se reerguer diante dessa circunstância. Neemias clamou, Neemias pediu por si e pelo povo de Israel. Nós devemos pedir forças a Deus, nós devemos nos aproximar do Senhor, nesse momento de tristeza, nesse momento de choro, em que o mundo, em que o planeta inteiro e especificamente o nosso Brasil tem passado. Todos os dias, irmãos, nós vemos na televisão, centenas e centenas e centenas de pessoas foram ceifadas por conta dessa pandemia. É um tempo triste, é um tempo realmente angustiante, mas é um tempo em que você deve se voltar para Deus. É um tempo em que você não deve deixar que as más notícias venham encher o seu coração e a sua mente. É um tempo onde você deve voltar a meditar na palavra do Senhor. O seu socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa força para que nós possamos atravessar esses momentos difíceis em que o nosso país está atravessando, vem de Deus. O nosso socorro e o nosso auxílio vem do Senhor, e por isso nós devemos realmente entrar na presença do Senhor, trazendo as nossas petições, trazendo as nossas súplicas, trazendo o nosso derramar, o derramar do nosso coração, trazendo o nosso sentimento, a nossa angústia. Não esconder de Deus como se alguma coisa pudesse ser escondida dele, mas não esconder de Deus o seu sentimento, o real sentimento que está dentro de você, os seus questionamentos, as suas perguntas, as suas fragilidades. Deus conhece a nossa estrutura, Ele conhece a você, querido, Ele sabe exatamente o tipo de sentimento que está invadindo você, e Ele te compreende. Ele não te acusa, mas Ele te compreende, porque Jesus se despiu da sua glória de Deus e esteve nesse mundo, e Ele viveu também as agruras desse mundo, as dificuldades desse mundo, as tristezas e as pelejas desse mundo. Como nós lemos lá em João 11:35, Jesus chorou, se entristeceu, passou por um momento triste, um momento difícil. Jesus externou o seu sentimento, ao passo de que todos aqueles que estavam ali assistindo ficaram pasmados. Olha como ele amava a Lázaro. De fato, Jesus ama muito a cada um de nós. Jesus te ama, querido, e nesse momento de tristeza que eventualmente você possa estar passando, ou um momento em que alguma pessoa que você conhece esteja passando, saiba, Jesus não deixou de te amar, Jesus não deixou de te amparar. Pelo contrário,
Ele está trabalhando todos os dias para guardar a você, para guardar a sua casa, para guardar a sua família, para guardar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, as pessoas que são importantes para você. O Espírito do Senhor está ao seu derredor. A Bíblia diz que assim como os montes de Sião estão ao redor, assim o nosso Deus está ao nosso derredor também para nos guardar e nos livrar. Amém? Glória a Deus. Meditar também significa envolver intercessão. Se nós lermos esse capítulo de número 1 de Neemias, nós vemos o quanto Neemias intercedeu por Israel. É exemplo para nós. No momento de dificuldade, não obstante a qualquer dor que você esteja sentindo, é absolutamente necessário que você interceda. Se você olhar para o lado, você vai ver que existem pessoas sofrendo tanto quanto você está sofrendo ou mais. Portanto, Neemias não perdeu aquele tempo de intercessão e entrou em oração na presença do Senhor e intercedeu por Israel. Intercedeu por Jerusalém, intercedeu pelas pessoas que ficaram lá na terra assolada, intercedeu por todos, e nós não podemos deixar de interceder pela nossa família, nós não podemos deixar de orar, de fazer as nossas orações pela nossa família e por todos aqueles que sofrem. A Bíblia nos diz aqui que Neemias jejuou e orou. Eu queria perguntar a você nesse momento, irmão, não precisa responder, apenas na sua mente. Nesses dias de pandemia, quantas vezes você jejuou? Nesses dias de luta, de guerra espiritual em que o mundo está inserido, quantas foram as vezes que você abriu um jejum diante do Senhor e fez uma oração de intercessão, de clamor, sendo um instrumento nas mãos do Senhor para clamar diante de Deus por essa situação toda que o planeta está vivendo, e especificamente pela situação pela qual o Brasil está passando. Às vezes, nós nos deixamos levar pelas notícias da mídia, às vezes, nós nos deixamos levar por aquilo que nós lemos na internet, nos meios de comunicação, pelos telejornais diários que todas as noites derramam na nossa sala aquele monte de notícias ruins. E o que nós fazemos? Às vezes falamos mal do governo, às vezes falamos mal das autoridades, porque o governador fulano de tal, ou a autoridade que exerce tal e tal cargo, não está agindo de uma forma condizente para que essa pandemia seja detida, ou que seja, tirada do nosso meio. É fácil às vezes nós acharmos defeito no comportamento de uma pessoa, mas e a introspecção, que é o próximo passo que Neemias fez? E o olhar para dentro de nós? Será que eu estou jejuando? Será que eu estou usando das armas espirituais que o Espírito Santo nos dá todos os dias para que nós possamos vencer essa guerra, para que nós possamos vencer essas batalhas que dia após dia se apresentam perante nós? Então, a meditação envolve intercessão. Coloque-se na brecha, meu irmão. Interceda pela sua casa. Coloque diante de Deus a vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós, dos seus sobrinhos, daqueles que te são caros. Mas coloque diante de Deus também a sua vizinhança, o seu bairro, as pessoas da igreja que têm sido atingidas por esse problema sério. Coloque diante de Deus de uma forma ativa, de uma forma séria e responsável.
né? Dedique um tempo à oração, dedique um tempo a se posicionar diante do Senhor e pedir a intervenção de Deus. Clame a Deus diante do Senhor todos os dias: Senhor, tenha misericórdia do Brasil, livra-nos, Senhor, de tudo isso que tem acontecido, que tem atacado as famílias, as pessoas do bairro, da nossa rua, do Jaraguá, da nossa cidade de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, que tem sido assolado, outras partes do nosso país que já foram assoladas e estão sendo assoladas. A igreja precisa assumir o seu papel de intercessora. Nós precisamos assumir o nosso papel de filhos de Deus. Certa vez o Senhor falou que nós somos luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo, aquilo que ilumina e que tira, não é, da escuridão. E sal da terra é algo que dá sabor, que muda, que transforma. É a partir da igreja de Jesus Cristo, a partir da oração da igreja de Jesus Cristo todos os dias diante do Senhor, é que essas pragas vão cessar, queridos. Quantas coisas loucas nós temos ouvido nos últimos tempos. Esse ano de 2020, olha, nós não vamos entrar em pormenores, mas há muito tempo eu não ouvia tantas más notícias como tem aparecido ultimamente. É pandemia, é doença, pessoas que estão sendo assoladas, brigas entre países, um acusando o outro, não é? Nuvem de gafanhoto vindo não sei de onde, são tantas e tantas loucuras. O que está acontecendo com o mundo? Nós precisamos nos posicionar como igreja. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, assim como Neemias assumiu a responsabilidade dele diante daquela tragédia que assolou Israel e Jerusalém. Neemias assumiu uma postura: eu sou filho de Deus, então o Senhor vai me ouvir a minha oração, porque a misericórdia do Senhor é grande. Eu conheço, eu sei que a misericórdia do Senhor é grande, e Ele há de me ouvir, e Ele há de ouvir a sua oração. E Ele há, em nome do Senhor Jesus, de livrar não só a nossa família, a nossa casa, mas o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, de tudo isso que tem acontecido no mundo. Amém? E a meditação envolve então a introspecção. Introspecção é você buscar lá no seu interior o que tem acontecido com você, qual é a sua figura, qual é a sua participação nisso tudo, não é? Aonde você se posiciona, e saber e refletir sobre o quão curta é a nossa vida. Curta. Jesus está às portas, querido. Jesus está às portas. E quando Ele chegar, será que Ele vai encontrar fé na terra? Será que Ele vai encontrar fé na sua casa? Será que Ele vai encontrar fé na igreja? Ou a igreja estará assim como o resto do mundo, não é? Se maldizendo, falando mal da pandemia, isso e aquilo. É necessário que nós venhamos assumir o nosso papel. Papel de igreja, papel de intercessor, papel daquele que clama, daquele que busca a orientação de Deus no meio de uma situação como essa. Amém? E a terceira coisa que Neemias fez foi passar dessas atitudes preliminares para uma ação. Neemias agiu no meio daquelas circunstâncias pelas quais Jerusalém estava passando. Vamos ler então, continuando a leitura que nós estávamos em Neemias 1, nós vamos entrar agora em Neemias capítulo 2. Diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então eu temi muito de grande maneira, e disse ao rei:
viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse-me mais o rei, e disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio, para que me deem a passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, o guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Amém? Aleluia. Neemias partiu da tristeza e da lamentação para a ação. Passou pela intercessão, pela oração e pelo jejum e foi para a ação. Ele foi diante do rei, diante de uma pessoa que podia mudar aquele cenário pelo qual Jerusalém estava passando. Somente o rei Artaxerxes poderia dar a autorização e dar o suprimento necessário para que aquela situação pela qual Jerusalém estava passando pudesse ser mudada. Queridos, somente Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem condições de mudar o cenário pelo qual o mundo está atravessando. E isso vai depender da ação da igreja, a sua ação pessoal. Não é a sua ação do pastor, a ação do diácono, a ação do evangelista, a ação de fulano de tal. É a ação da igreja. A igreja tem que se posicionar diante de Deus, em oração, em jejum, em petições, levando diante do Senhor a súplica, e somente o Rei Jesus, somente o Senhor, cujo nome é o Senhor dos exércitos, o Deus que nunca conheceu uma derrota, somente Ele poderá livrar o mundo disso que o mundo está passando. E através da sua atitude, através da sua ação, você não vai mais ficar preso no processo de luto, porque o luto aprisiona, o luto faz com que a pessoa fique paralisada, faz com que a pessoa não haja, não caminhe. Então, quando você passa a agir diante do Senhor, quando você passa a agir diante de Deus, quando você passa a buscá-lo em oração, você se livra do luto. Você sai daquele período de luto. Não que você vai esquecer o que aconteceu, não é isso, mas você vai partir para a ação, você vai tomar atitudes diante de Deus, e isso vai fazer com que o mundo, seja alcançado pelo Espírito do Senhor, e haverá restauração em nome de Jesus. Amém? Faça o que puder sobre essa situação, buscando sempre a direção de Deus, e o Espírito Santo vai nos guiar. Nós temos que ter em mente uma verdade, queridos: a vida continua, e existem muitas pessoas que estão precisando de nós. Ainda que nós estejamos passando por dificuldades, se você olhar dentro da sua casa, existem pessoas que dependem de você. Existem pessoas que estão olhando para você e esperando uma reação da tua parte. Existem pessoas, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, a sua casa, as pessoas que estão ali todos os dias junto de você, elas esperam uma reação positiva da sua parte, perante a perda, perante a tragédia,
Porque se nós não nos levantarmos em espírito e em Deus, aí sim a coisa pode ruir. Se você permitir que a angústia, a tristeza e a depressão entre e permaneça dentro da sua casa, querido, olha, não faça isso. Busque hoje a reação diante de Deus. Busque hoje, não é, essa restauração. Porque ainda que nós tenhamos tido perdas na nossa vida, a nossa caminhada com Cristo, ela continua. Como eu disse a você, eu sou uma pessoa que já experimentei perdas na minha vida, perdas preciosas, que no momento em que aconteceram, eu pensei que eu iria enlouquecer. Mas, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me sustentou. Aleluia. Ele me sustentou e é Ele que vai te sustentar. É Ele que vai sustentar a sua vida nas suas gloriosas e poderosas mãos e fazer com que você atravesse por esse tempo ruim, mas permaneça de pé e firme no Senhor, porque a nossa força provém de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A ação é a melhor terapia para a tristeza. Não é? A melhor terapia é você agir. Quantas são as pessoas que você conhece e que recentemente sofreram perdas na sua família por conta de tudo isso que está acontecendo no mundo? É um bom momento para você, se é que nós não podemos visitar pessoalmente, mas é um bom momento para você pegar o celular e ligar para a pessoa e dar uma palavra de alento, e conversar e levantar aquela pessoa e falar: olha, meu irmão, minha irmã, eu perdi alguém, você perdeu alguém, mas o Senhor está nos sustentando. Nós temos um Deus que é por nós, e a nossa caminhada vai continuar com Ele até aquele glorioso dia onde Ele vai vir buscar a igreja. E aí sim, uma vez subindo com a igreja do Senhor, nós vamos nos encontrar com o nosso Deus e vamos adorá-lo para sempre. Ali não haverá mais tristeza, ali não haverá mais perdas, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais angústia, mas apenas e tão somente a luz e a glória do Senhor estará inundando a tudo e a todos, e nós vamos louvá-lo por toda a eternidade. Amém? Então, se você ainda não fez, hoje, ligue para uma pessoa, converse com alguém que tem sofrido, fale com ela, e aquela sua atitude, aquele seu gesto vai trazer um alento para você. Amém? Deus é contigo em nome de Jesus. E por fim, Deus proverá recursos e meios para a recuperação de qualquer tragédia. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que nós não seremos provados além daquilo que nós podemos suportar. Aleluia. Se você está passando por uma determinada situação na sua vida, saiba que o Senhor é poderoso para te sustentar, querido. Ele não iria permitir que você fosse provado por alguma situação na sua vida de uma maneira que você não pudesse suportar, mas no meio da tribulação Ele já te deu escape, Ele já te deu a força, Ele já te deu o livramento, Ele já entrou na sua vida, não é? Com a proteção, com a bênção, com a guarda do Espírito Santo. Continue crendo, continue caminhando firme, sabendo que Deus é contigo e que em nenhum momento, por nenhum momento dessa caminhada, o Senhor te desamparou. Amém? Para nós enfrentarmos a tragédia de uma forma construtiva, Neemias nos oferece um exemplo saudável. Deus abençoa todos os esforços para que nós possamos reagir de uma forma construtiva diante das tragédias que a vida nos apresenta e nos oferece. E eu quero, para que nós possamos finalizar essa palavra, eu quero deixar para você um outro texto. Glória a Deus. Um texto que está em Josué, no capítulo 1. Aleluia.
É um texto que fala de uma passagem também semelhante a essa, a respeito de uma pessoa que teve uma grande perda. Queridos, Moisés, na história da chegada, né, ou da saída do Egito até a chegada à terra prometida, ele foi um ícone, ele foi um líder, ele foi um pai, ele foi aquele que dirigia uma nação inteira. Todos tinham em Moisés uma referência, todos tinham em Moisés uma esperança, né, de sair de um lugar ruim, onde eles eram escravos, para entrar numa terra que o Senhor tinha prometido. Lá em Josué capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Morreu. Não há mais o que fazer. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente, o sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Se você puder, leia comigo o versículo 9 em voz alta aí na sua casa. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não pasmes e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Josué, Moisés morreu? Sim. Um dia todos nós vamos partir, queridos. Ninguém vai ficar para semente, como diz o outro. Todos nós um dia nos encontraremos com o Senhor. Aleluia, e glória a Deus por isso. Todos nós já tivemos experiência de pessoas queridas que já partiram, seja por esse problema que está acontecendo no mundo, ou seja em uma outra circunstância, mas partiram porque a morte faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Mas olha o que Deus te diz: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não te deixes abater diante dessas circunstâncias, não te deixes abater diante dessa situação. Tem bom ânimo e não pasmes, e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Aleluia, promessa do nosso Deus. Ele é fiel para cumprir. Ele está contigo te dando forças, ainda que nessa trajetória nossa, a caminho da nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, ainda que nós tenhamos que passar às vezes por momentos de dor, saiba que Deus é contigo por onde quer que você andar, e naquele glorioso dia, Ele tem um lugar reservado para você, querido, para sua casa, para sua família, para os seus queridos. Ali você não vai mais sentir dor, ali você não vai mais chorar, ali você não vai ter mais angústia, ali você não vai mais lamentar, mas você vai se alegrar naquele que remiu você do lugar onde você estava e te deu toda uma eternidade na presença do nosso Deus. Aleluia, amém? Chore, medite e em seguida se mova em ação,
porque Deus é contigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Aí aonde você estiver, feche os seus olhos, enquanto o pessoal do louvor já retorna. Feche os seus olhos para que nós possamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos e te bendizemos pela tua palavra que nos alimenta, que nos dá força. Ó Senhor, que nos restaura, que nos cura. Ah, Senhor, palavra que realmente é um maná que desce do céu e nos fortalece nessa manhã de domingo. Meu Deus, visita esse meu irmão, visita essa minha irmã que está em casa. Visita, Senhor, o teu povo, visita a sua igreja, a primeira igreja batista do Jardim Pan-Americano. Ah, meu Deus, guarda, proteja, Senhor, as famílias. Ergue, Senhor, aquele que tem se sentido, meu Pai, caído. Levanta, meu Deus, e que essa pessoa reconheça que essa manhã o teu Espírito falou com ela. Dá forças, meu Pai, e em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, e na certeza que o Senhor ouviu a nossa oração, nós te agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, olha, vamos continuar orando, porque graças a Deus já está chegando o tempo em que nós vamos poder abrir as portas da casa do Senhor como deve ser, não é? E em nome do Senhor Jesus nós vamos poder voltar com os nossos cultos presenciais. Eu vou te dar a bênção apostólica agora, e o pessoal do louvor já vai, né, louvar ao nosso Deus e agradecer. Eu quero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Eu quero, irmão, que você realmente se levante e que você saiba que Deus não te abandonou em nenhum momento. Pelo contrário, o Senhor te ama profundamente, e Ele está entrando com provisão na sua vida, com restauração na sua casa, e você ainda vai se alegrar muito, porque depois da morte Deus está entrando com vida na sua casa. Creia nisso. A vida do Senhor, a vida que vem pelo Espírito Santo de Deus, está invadindo a sua casa, e você vai se alegrar no Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Erga suas mãos aonde você estiver, feche os seus olhos e receba a bênção do Senhor. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família. Eu te abençoo e eu te envio para que você viva um tempo de milagres, um tempo de bênção, um tempo em que você se alegra na presença do Senhor. Que na sua casa sempre haja a luz do Espírito Santo de Deus. Que você seja luz aonde quer que você entre, que você leve a alegria do seu Deus para qualquer lugar aonde você for. Que haja sempre o melhor alimento sobre a sua mesa, que nunca falte o pão de cada dia sobre a sua mesa. Eu abençoo você e sua casa, abençoo o seu trabalho e abençoo a sua saúde, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém e amém. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber.
está